A paz do Senhor, igreja. Ouvi 3 vozes. A paz do Senhor, igreja. Amém. Até 8 horas todos estão falando em nome de Jesus. Amém. A presença do Senhor, ela é real nesse lugar. Posso ouvir um amém? Você crê que a presença do Senhor ela é real nesse lugar? O Senhor se faz presente nesse lugar, na igreja dele. Eu queria fazer uma oração antes de eu iniciar nessa noite. Eu gostaria que você orasse comigo, amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Todos, por favor. Todos. Feche seus olhos. Todos. Nessa noite, eu te peço que está aqui, feche seus olhos. Ore comigo. Amado Pai, eu creio, Senhor, que a tua presença ela é real aqui, Senhor, na igreja do Senhor. E eu vim aqui, Senhor, em primeiro lugar para te ouvir e te obedecer, Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem estado comigo todos os dias da minha vida. Eu creio que o Senhor tem estado na minha casa, tem estado no meu casamento, na vida das minhas filhas. Eu creio que o Senhor tem guiado o meu ir e o meu vir. Eu creio que eu estou debaixo da bênção. Eu creio que eu estou no lugar certo, no lugar correto. Eu creio, Senhor, que o Senhor está comigo, Senhor, porque eu estou no centro da tua vontade, Senhor. Fala comigo, Senhor, abre meu coração. Declare assim comigo nessa noite, diga: eu abro meu coração. De novo, mais uma vez, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, Senhor. Eu abro meu coração, Espírito Santo. Eu abro meu coração, Jesus, para tudo o que tu tens para mim. Eu abro meu coração, meu Deus e meu Pai, para tudo o que tu tens para mim. Diga assim comigo: e eu creio que a tua vontade vai se cumprir na minha vida. Diga mais uma vez: eu creio que a tua vontade vai se cumprir na minha vida. Eu creio que o Senhor está limpando a minha frente. Eu creio que o Senhor está à minha dianteira. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode se levantar tudo e todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria de iniciar adorando o Senhor, adorando o Rei dos Reis, declarando que nesse lugar Ele é real, declarando que nesse lugar o Senhor Ele é real, declarando que nesse lugar Deus é real. Deus é real nesse lugar. E nós vamos nos entregar. Nós louvamos ainda há pouco isso, irmãos, mas muitos não entenderam. Amém? É importante a gente se declarar para Deus: Senhor, nesse lugar tu és real, Senhor. Eu quero me entregar totalmente. Eu quero me render totalmente, Senhor. Eu não vim aqui, Senhor, para estar preocupado com o que está lá fora, me aguardando na minha casa, no meu trabalho amanhã, ou naquilo que eu tenho para resolver, porque eu creio que o Senhor está na minha vida e tudo vai ser resolvido. Você crê? Então adore o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, todo o teu entendimento, de tudo que você tem, de tudo que você é. Adore a Deus nessa noite, e Ele vai resolver muito em nossas vidas. Neste lugar, tu és real. Aleluia, Senhor. Vou me entregar
totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Aleluia, Senhor. Neste lugar tu és real. Aleluia, Pai. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és meu tudo, Senhor. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo para mim. Tu és tudo em minha vida, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela casa que eu tenho. Eu te agradeço, Senhor, pela família, pela esposa que eu tenho, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas minhas filhas, Senhor, por cada uma delas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo nosso ministério, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus pastores, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui se encontra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada líder, de cada setor que o Senhor colocou nesse lugar, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada discípulo e filho na fé, Senhor, que o Senhor tem apresentado a cada um de nós. Eu te agradeço, Pai, pois tu és meu tudo, tu és a minha fonte, tu és a minha herança. Oh, 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 hey, hey, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Adore ao Senhor. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Por isso clame, adore, mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a nossa fonte, o Senhor, a nossa colheita. Tu és o meu tudo, e eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, sem ti. Eu não vivo. Aleluia, aleluia. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus aí. Glorifique o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Toca aí nele aí, fala com ele e diz para ele assim: meu irmão, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer falar contigo. Abre o teu coração aí. Ei, Espírito Santo, quebra toda pedra nessa noite, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Toda pedra que há no nosso coração, Senhor, arranca, Senhor, e vai tirando toda pedra de tropeço, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Pois Tu és a pedra fundamental para mim, Jesus. Tu és, Senhor, sim, Tu és, Senhor Jesus. E tira, Senhor, todo tropeço, Senhor. Nós nos colocamos de pé, Senhor, perante o Senhor. Eu me ponho de pé perante Ti, Senhor. Ei, 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 ei. Oh, aleluia, aleluia. Se renda ao poder do Espírito Santo nessa noite, meus irmãos. Se renda ao poder do Espírito Santo nessa noite. Ele que te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele tem saudade de ti. Ele te ama. Ele te ama. O Senhor diz assim: meu filho, eu te amo. Eu te amo. Minha filha, eu te amo. Eu te amo. Ele te diz isso nessa noite. Xarabalabassore, calabalalabassore, lalabas. Reparabassore, catabalabassore, lebelelesalalabassore, bedes. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai, não se prenda não. Fale em línguas. Fale em línguas. Seja batizado com o Espírito, com fogo. Para alabaço, que te verena alabaço, ele alabaço. Chega alabaço, ele alabaço, ele alabaço. Santo, 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 santo. Santo és Tu, Senhor. E digno de glória, digno de honra, digno de glória, digno de honra. Salabassure que tira lavas. Deus quer nos tirar, meu irmão, do nosso desertos. Deus quer nos tirar dos desertos. Você está no lugar certo. O Senhor manda te dizer isso nessa noite. Você está no lugar certo. Ele que te trouxe para cá. Ei, para de reclamar, para de dizer isso e aquilo. Você está desagradando o Senhor, está desagradando o Espírito Santo. Está desagradando o Senhor. Aleluia. Êxodo 17, versículo 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Antes de eu iniciar, eu gostaria de agradecer muito, 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 muito e muito. Dizer que eu oro pela vida deles.
pela vida dos meus líderes, pastor Rosemiro, pastora Cleidiane. Vocês são muito lindos e estão se tornando cada vez mais lindos nessa versão light. Deus é com vocês, amém? Amém? Deus é poderoso para fazer e vai fazer muito, muito mais ainda. Eu creio na família Moraes. Amém, pastora? Você crê, pastora? Eu creio. Eu creio. Quantos creem? Digam amém. Quantos creem, digam amém. Só quem não crê fica calado. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus tem muito a fazer nas nossas vidas ainda, eu creio. E eu creio que tudo que Ele tem para fazer na nossa vida só está no início, só está no começo. Êxodo capítulo 17, versículo 1 em diante, até o versículo 7. Toda a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus tem muito a fazer nessa igreja. Deus tem muito a fazer na tua vida. Santo Deus. Aleluia. Como é poderosa a tua presença aqui nesse lugar. Aleluia. Eu estive visitando algumas igrejas esses dias, com a permissão do meu pastor. Ontem nós estávamos ali na Madureira, na unção do meu primo, consagração dele a pastor, e ele nos ligou, nos convidando para participar, porque nós tivemos um pouco de influência assim, né? Posso dizer assim, eu e minha esposa, nós ajudamos ele a levantar de onde ele estava
pouco mais de 3 anos. E ontem ele foi consagrado a pastor. Ei, tem pessoas que elas clamam, estão clamando, estão pedindo, estão chorando. E a gente não sai do nosso lugar. A gente não sai da nossa casa. A gente não sai do nosso acomodação para buscar essas vidas. Deus tem muito a fazer na nossa vida, mas nós precisamos dar valor a cada uma vida, a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher, porque você não sabe o que Deus vai fazer na vida dele. Quem sabe ele vai ser maior do que nós. Amém? E nós fomos, e eu senti a presença de Deus ali tremenda naquela igreja ontem. Mas não está tão forte quanto está aqui hoje, irmãos. Não está tão forte quanto está tremendo aqui hoje. O Espírito Santo, ele está falando contigo, ele quer falar contigo, ao teu coração. Eu gosto muito de assistir as ministrações do Benihim, porque quando ele iniciava as suas ministrações, ele dizia assim: ei, abre teu coração, não endureça o teu coração para o que Deus tem para falar nessa noite. Nós somos duros de coração, irmão, nós endurecemos. Nós muitas vezes estamos aqui, estamos pensando em outras coisas. O dia de amanhã pertence ao Senhor, não pertence nem a mim, nem a você, não. Nem a mim, nem a você, não. E ele disse assim: meu primo, mas olha aqui a foto desse rapaz aqui. Tu lembra quando tu foi lá me visitar? Lá no quilômetro 26 de Balbina, onde tu nunca tinha ido. E tu entrou lá no quilômetro 26, tu passou direto no ramal. Era mais 6 quilômetros, passou direto, errou, mas mesmo assim você não desistiu. Você foi lá e me achou. Eu estava frustrado e você me achou. E esse rapaz estava lá no dia que você foi. Ele faleceu, ele morreu. E no dia que eu fui lá com ele, irmão, esse rapaz estava lá, ele trabalhava no garimpo, ele pilotava os garimpeiros. O avião dele caiu e ele morreu. Mas ele se levantou, meu primo se levantou. Ele foi consagrado ontem a pastor de ovelhas. Pensa no ministério forte, irmão. Pensa numa coisa que eu gosto. Pastor de ovelhas. Pensa numa palavra bonita. Pastor de ovelhas. É pastor de ovelhas. Pense em algo tremendo, irmão. Você tem que ansiar isso, você tem que querer isso. Para de querer só o que tu quer para a tua vida. Começa a sonhar os sonhos de Deus, a viver os planos de Deus. Eis, o Senhor chamou esse povo aqui, eles esperavam pelo Senhor. E disse aqui no capítulo 17 de Êxodo, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto, que sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Sabe o que significa Refidim? Lugar de descanso, lugar de provisão. Deus quer prover o melhor para nossas vidas. Amém? Eu vou ouvir 4 vozes. Deus quer prover o melhor para nossas vidas. Ainda teve alguns irmãos que não conseguiram se mexer, não conseguiram mexer os seus lábios, extrair o melhor aqui da sua voz. Deixa eu olhar aqui para os irmãos do louvor. Só quem não tem fé vai ficar calado. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para mim.
Deus tem o melhor para nós, irmãos. Mas nós temos que ser gratos a Deus. Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, cadê? Está aqui atrás? Vamos ler aqui. Então, vamos ler todo mundo junto aqui, em cima essa palavra. Então, contendeu o povo com Moisés. Moisés representava Deus. Tudo que ele falava, Deus fazia. Tudo que ele dizia, era o próprio Deus dizendo para o povo. Era o próprio Deus falando com o povo. Mas mesmo assim, tinha alguns datãs lá por ali escondidos. Tinha algumas pessoas que reclamavam, que não gostavam da liderança de Moisés. Moisés é louco, ele é maluco. Ele tirou a gente lá da terra do Egito, da escravidão do Egito. A gente apanhava que só, era feito como escravo, mas a gente tinha comida. A gente não tinha direito a nada, mas a gente tinha comida. A gente não podia fazer nada, dava muito, tinha que dar muito para o rei do Egito, mas a gente tinha comida. Ei, o Senhor não tem só comida para ti não. O Senhor não tem só comida para ti não. Ele te fez livre, para você viver em liberdade, uma vida de liberdade. Mas a nossa liberdade, ela vai nos levar a alcançar vidas, almas, pessoas. Vai nos levar a prosperar, ela vai nos levar a lugares mais altos. Vai nos levar na vontade de Deus. Mas mesmo assim, ainda tem aqueles que reclamam. Poxa, só um biscoito, irmão, bote 2. Poxa, esse meu líder, ele tinha que ser mais avivado. Poxa, esse meu líder, ele tinha que ser menos avivado. Poxa, meu líder tem que ser avivado mais ou menos. Deixa aqui, não tira não, tá? Deixa aqui na tela aqui, eu vou já continuar. Para de reclamar da sua liderança. Amém? Agora só ouviu uma pessoa. Pare de reclamar da sua liderança. Amém? Pare. Comece a agradecer a Deus tudo que você tem. Comece a agradecer a Deus tudo que você tem, por tudo que você tem. Agradeça. 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 Agradeça, 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 agradeça a Deus. A reclamação, a murmuração, a contenda é inimiga da fé. Vai fazer você parar, estagnar na sua vida espiritual, física, emocional. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil nas emoções, né? Tão difícil, irmãos. Mas por causa disso, a gente contenda contra a nossa liderança, contra o nosso Moisés. Quem é o seu Moisés? Hã? Quem é o seu Moisés? Não, pastor, porque o senhor não conhece a minha líder. Minha líder é uma mulher, e eu não gosto de ser liderado por mulher. Tinha que ser, eu acho, na minha humilde opinião, tinha que ser um homem. A minha primeira líder está aqui, ó, foi uma mulher. Amém? Rejane Vaz Dias, não é isso? É? Olha, não lembro. Glória a Deus. Deus não quer pôr contenda no meio do seu povo, irmãos.
Ele vai nos levar para um deserto? Vai sim. Você sabia que todo crente ele tem que passar pelo deserto? Você sabia? Para quê, pastor? A gente tem que passar pelo deserto. O senhor está doido? De novo? Irmãos, eu tinha um problema muito sério quando eu era jovem. Porque quando eu era pequeno, eu caí, né? Quebrei a cabeça. Tem 10 pontos aqui na minha cabeça. Eu tenho quase mais pontos do que o esporte. Quem gosta de futebol já entendeu, né? E aí ficou aquele laudo lá, o médico disse, ó, quebrou a cabeça, aí costurou lá, e o médico disse, ó, ele pode ter problema de cabeça. Aí as pessoas que descobriam, elas me chamavam de doido, quando eu era jovem, e eu ficava irado com aquilo, eu não gostava. Eu ficava chateado, eu ficava irado, indignado. Mas quando foi para os meus 17, para os 18 anos, eu aceitei Jesus. E eu comecei a entender o que é ser doido. Porque quem serve o Senhor, ele começa a trabalhar pela fé. E quem tem fé, irmão, não age, quem não tem fé, ele age diferente. Como quem não tem fé. A pessoa que ela não tem fé, ou tem até um pouquinho, ela é muito racional, ela só faz as coisas na racionalidade. Não que a gente não tenha que ser assim, amém? Mas nós temos que dar passos de fé, amém? Você tem que agir por fé. Você tem que ter visão espiritual. Tem que ter fé na tua visão. Tem que ver além. Posso ouvir um amém? E eu comecei a entender isso, irmão. Comecei a trabalhar em cima disso. E comecei a agir, dar passos de fé. E o meu pastor dizia assim, Raimundo, tu vai assim, Deus vai agir assim. Aí eu até olhava assim e disse, meu Deus, meu pastor está doido também. Meu Moisés está doido também. Mas não, as coisas começaram a acontecer. Eu escrevi alguns sonhos. E disse assim, Senhor, o Senhor pode realizar. Eu não sei qual vai ser o tempo. E um dos sonhos que eu escrevi nesse ano, os irmãos da minha célula sabem. Nós fizemos isso na nossa célula. Você vai anotar os sonhos que você tem aí. Você vai escrever e você vai mostrar para Deus. Você vai entregar para Deus. E nós fizemos isso no começo do ano. E faz 2 domingos, 2 sábados, que um dos meus sonhos aconteceu. Só vi 4 vozes, irmãos. Irmãos, quando algo de fé acontecer na tua vida, eu vou ficar muito alegre. Eu vou ficar muito feliz contigo. Eu vou me alegrar contigo, eu vou saltar, eu vou pular contigo. E um dos meus sonhos que eu queria, que eu anotei para Deus, eu escrevi, irmão, na minha agenda. Eu nem tenho mais essa agenda. Mas eu anotei, eu disse assim, Senhor, eu quero ver minha filha casando. E faz 2 sábados que isso aconteceu aqui. 2 sábados, irmão, talvez para alguns seja isso tão pequeno. Glória a Deus, irmãos. Porque Deus vai fazer coisas melhores na sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Tremendas, poderosas. Mas esse era um dos meus sonhos. E ela se casou aqui, eu fiquei muito feliz. Nós saímos daqui, fizemos uma festa, alugamos uma chácara, fizemos uma festa, foi uma noite, mais um dia e quase mais uma noite de festa. E tão feliz que nós estávamos. Mas quando terminou a festa, a gente entregou a chácara lá. Eu estava na última, a terceira viagem, levando as coisas de volta da festa, né? Para casa. E quando eu estava ali, passando da bola do produtor, voltando ali da cidade de Deus, o Espírito Santo bradou no meu coração e eu ouvi uma voz. Ela disse assim, tu lembra do teu sonho? Tu lembra do teu sonho?
E estava eu e o irmão Marcos. O Marcos é um discípulo antigo, irmãos. E eu segurei no volante, a vontade de chorar veio grande, a vontade de falar em línguas, eu me segurando aqui. E eu comecei a tremer aqui no volante, e o Espírito Santo bradando no meu coração. E eu comecei a lagrimar. E disse assim: Senhor, obrigado. 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 Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, porque Tu és um Deus que realiza sonhos. Tu realiza sonhos. Tem sonhos que estão lá no fundo do teu coração. Tu ainda não falou para Deus, mas Ele sabe. Ele está doido para realizar o Senhor. Mas Ele também tem sonhos contigo. Assim como Ele tinha para com esse povo. Assim como Ele tinha para esse povo. Deixa eu continuar a leitura. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: porque contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Segura aí. Jeremias 29, 11. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Irmãos, a presença do Senhor é real nesse lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Está entendendo porque você tem que abrir o teu coração? Porque eu disse no início: abre o teu coração. Não endurece ele não. Não endurece ele não. Abre o teu coração. Chega de endurecer o teu coração para o Senhor. Chega. Tem um basta nisso. Tem um basta nisso. Chega. Só o Senhor sabe os pensamentos dele para a tua vida. Nem você sabe, nem eu sei. Mas Ele sabe. Ele sabe. Põe de novo aí, 29, 11. Volta para o 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem muito de Deus para nossas vidas. Deus tem algo tremendo a fazer na tua vida, na tua casa. Ei, na vida do teu filhinho aí, na vida do teu filhinho. É por isso que você tem que permanecer firme, de pé. De pé para o Senhor. Firme e forte. Com Deus e para com Deus. Porque não é mais só você. Quantos casais eu tenho aqui? Quantos casais eu tenho aqui? Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, amém? Mas aquilo que Ele tem para fazer na vida do teu filho é 2, 3 vezes maior. Maior, melhor. Algo tão tremendo e poderoso que a gente nem sonha, irmãos. A gente nem sonha. Tendo, pois, ali o povo sede de água. 17:3. Volta lá para Êxodo. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos
de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? A nossa Refidim não pode se tornar Massá e Meribá. O lugar de descanso, o lugar de provisão, não pode se tornar lugar de maldição. Posso ouvir um amém? O lugar que Deus tem para prover a tua vida jamais pode se tornar Massá e Meribá. Lugar de contenda, lugar de reclamação, lugar de murmuração, lugar de murmurar contra Moisés. É muito fácil reclamar, amém? É muito fácil reclamar. Salmo 78, a partir do versículo 14, diz o seguinte, a palavra do Senhor: de dia os guiou por uma nuvem, e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. O deserto é lugar de milagre. É lugar de milagre. Aí vai da nossa fé, se vai ser lugar de murmuração, de reclamação, ou lugar de fé. De fé. Murmuração e reclamação, ou lugar de fé. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui. O povo tinha saído do Egito, estava aí no caminho do deserto. Estava antes um local onde tinha água, tinha alimento, tinha tudo. Aí o Senhor levou eles para esse deserto de Sim. Chegou ali em Refidim, que é o lugar da provisão, um lugar de descanso, que era só para descansar. E o Senhor ia prover o alimento, o descanso, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Só era descrerem e agradecer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou de um lugar de escravidão e me pôs aqui no deserto. Eu quero te agradecer. Eu ainda não estou vendo, mas eu creio que o Senhor está nos levando para um lugar muito melhor. Era só isso que o povo tinha que fazer. Era só isso. E esperar 40 dias, 50 dias não é muito. Agora 40 anos é muito. Quem muito reclama, quem muito tem contenda, acaba ficando para trás. Acaba ficando para trás. Não recebe a bênção. Você não é abençoado, seu filho acaba não sendo abençoado por causa de você, por causa da sua reclamação, da tua murmuração. O pastor me disse assim: Raimundo, o Senhor quer te prosperar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te prosperar. E tem sido ministrado aqui, o Senhor tem mudado decretos. Tem sido ministrado aqui: você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar para a casa do Senhor. Deus quer te abençoar. Deus está nos abençoando, sim ou não? Sim, mas tem muito mais. Não é só isso que você está vendo, não. Você está vendo ainda só o deserto. Ainda nem saiu do deserto. Agora que é lugar de fé, agora que é hora de ter fé, de clamar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, fazer propósito. Morreram mais de 5.000 cristãos na Nigéria. Outros estão sendo perseguidos na China,
e presos. E nós não tem isso, irmão. Senhor, obrigado, eu te agradeço, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos da China, eu oro pelos irmãos da Coreia do Norte, eu oro pelos irmãos da Nigéria, eu oro pelos irmãos do Sudão que estão sendo perseguidos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque onde eu estou ainda está assim. Mas vamos tomar cuidado, amém? Amém? Em quem você vota aí, para que assim não se torne aqui, não se torne da mesma forma aqui no nosso país. Amém, igreja? Deus tem muito mais, tem bênçãos tamanhas, enormes para o seu povo, tremendas para o seu povo. Está chegando o final do ano, aí está chegando aí o Espírito do Natal. Isso está repreendido, o Espírito do Natal. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou guiado, a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. Não é pelo Espírito do Natal não, meu irmão. Pois o Espírito Santo, ele está comigo de dia, de noite, de dia. Ele tem me guiado, tem me levado, me trazido. E ele não vem só no final de ano não, dia 25 não, em dezembro não. Nós não somos guiados pelo Espírito do Natal não, igreja. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E Ele quer falar contigo, assim como Ele tem falado comigo esses dias. E eu agradeço, Espírito Santo, obrigado, porque eu ouvi a Tua voz. Eu ouvi a Tua voz, Espírito Santo. Mas eu sei, Espírito de Deus, que Tu tem muito para falar para mim. Então tira a dureza do meu coração, aguça a minha audição espiritual para eu te ouvir mais e te obedecer ainda mais. Aguça, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer se revelar para nós, igreja. Ele quer se revelar para nós. E o meu pastor, ele disse assim: Raimundo, Deus quer te abençoar, que Deus quer te prosperar. Ele vai te levar em lugares que você nunca foi. Mês passado aconteceu. Rapaz me chamou e disse assim: pastor, venha cá, eu tenho um terreno para o senhor aqui no Rio Preto. Eu já tinha contado do terreno, né? Aí fui lá, me mostrou o terreno, 25 por 50. Glória a Deus. Pastor, você vai ver que vai ser uma bênção esse lugar aqui. Eu disse: glória a Deus. Mas vem aqui, bora ali. Ainda não tem só isso não. Eu vou lhe apresentar um homem ali, que ele trabalha, faz trabalho ali para a prefeitura e tudo mais. O senhor vai ver, o senhor vai trabalhar com ele, o senhor ainda vai ser muito abençoado ainda. E eu olhava para minha esposa, ela estava comigo, e eu querendo chorar, e só me lembrava das palavras do Moisés. E eu querendo chorar, irmãos, e só fazer agradecer: Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu creio, Senhor, que eu já estou vivendo a Tua vontade. Senhor, está no início dela, Senhor. Não deixa eu esmorecer não, Senhor. E muito pelo contrário, Senhor, que eu venha arregaçar as mangas, Senhor, para trabalhar ainda mais para o Senhor. Eu estava conversando isso com o irmão Márcio, né? Esses dias, né? Tem conversado bastante. Ei, igreja, vamos despertar. Vamos despertar. Deus tem o melhor para nós. Deus não quer que a gente viva no deserto não, igreja. Mas ainda assim, se você estiver no deserto, começa a clamar, começa a ter fé aí. Começa a pedir de Deus: Senhor, age com milagre. Age com milagre. Age com milagre, Senhor. Age com milagre na minha saúde, Senhor. Age com milagre, Senhor, na minha casa, Pai, em nome de Jesus. Age com milagre, Senhor, na vida do meu filho, da minha filha. Age com milagre, Senhor, no meu ambiente de trabalho, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Age com milagre, Senhor, naquela porta que o Senhor prometeu, Senhor, de abrir, Senhor, ainda não foi aberta, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Bom do louvor, não é só isso não. Tem muito mais. Tem muito mais.
Tem muito mais, tem muito mais, tem mais de Deus. Deus tem o melhor para nós, Ele quer o melhor para nós. É por isso que Ele nos chamou, nos separou, nos escolheu. A palavra diz que ainda não tinha chegado aos nossos lábios o que nós íamos dizer, mas Ele já sabia. É por isso que eu te digo nessa noite que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. O Espírito Santo que te trouxe aqui. Porque Ele quer mudar a tua história, mudar a tua trajetória. Ei, foi mudado decretos sobre a tua vida. Você recebeu, meu irmão, então você já está vivendo o novo de Deus. Se você não recebeu, ainda está vivendo a mesmice. Diz assim nessa noite: Senhor, diz assim comigo, só eu aqui. Diga assim: Senhor, muda decretos na minha vida, muda decretos na minha casa, muda decretos no meu empreendimento, muda decretos na vida dos meus filhos. E se você é como eu que já tem neto, muda decreto na vida do meu neto. Há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. 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 Tem pedras na nossa vida que são pedras de tropeço, irmãos. Que são pedras de tropeço na nossa vida. Mas Jesus, Ele é a pedra fundamental para cada um de nós. Põe aí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, não é isso? 10:3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Eu ouvi só voz desse lado aqui, ó. Vamos lá, toda a igreja? No já. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, vírgula, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... E a pedra era... E a pedra é... A pedra é Cristo até o dia de hoje. E Ele habita no nosso meio. Ele habita nas nossas vidas. Ele habita na nossa casa. Ele habita na nossa família. Ele está no nosso meio. Ele está no meio de nós. Por isso tem coisas que nós não entendemos, irmãos. Eles reclamaram. Aqui o povo reclamou. E agora? Moisés trouxe a gente para onde não tem água. Não tem água aqui, Moisés. O Senhor está até provendo o alimento. Está provendo aí para a gente não morrer de frio à noite. E nem de insolação. Mas não tem água. Para de reclamar. Agradece a Deus. Diz assim: o Senhor vai prover. Diga aí: o Senhor vai prover. É fé, irmãos. O Senhor vai prover. Ele já tem provido, mas Ele tem mais a prover ainda nas nossas vidas. Versículo 6, se eu não estou enganado aqui. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E nós acabamos de entender que essa pedra é Jesus. Ele já estava aqui. Ele ainda está aqui. Ele está aqui. Você tem que beber dessa pedra. Você tem que beber dessa água. Água que mata a nossa sede.
que tira, arranca todo o mal. Fica de pé, igreja. Só quem quer beber dessa água, vem aqui nessa noite. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui na frente também. Pastor, Deus falou comigo, Deus falou no louvor, Deus falou na palavra. Eu quero aceitar Cristo. A palavra do Senhor diz: se com tua boca confessares a Jesus, crendo que Ele ressuscitou, tu verás a glória de Deus. Amém? Neste lugar, tu és rei. Vou me entregar totalmente. Venha tomar dessa água. Jesus é a nossa pedra. Se renda ao Senhor nessa noite. Deixa Ele te encher. Deixa Ele transbordar a tua vida. Eu creio que há milagres aqui acontecendo nessa noite. Milagres acontecendo nessa noite. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Pai. Neste lugar, tu és rei. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se o Senhor é tudo o que você precisa, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Adora o Senhor com a tua vida.
Adore a Ele com a tua vida. Se renda a Deus nessa noite. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós pastores, líderes, nós queremos orar pela tua vida. Pois eu creio que o Espírito Santo ainda tem muito a fazer nela, na tua vida. Sai do teu lugar. Vem, 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 Senhor, que eu sempre esperei, Senhor. Você declara para o Senhor nessa noite: Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, que Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tirou de desertos. O Senhor está te tirando de desertos. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, vive, Aleluia. e Deixa Deus te tirar do deserto agora. Deixa Deus te tirar do deserto agora. Deixa Deus te tirar do deserto agora, em nome de Jesus. E dá-lhe de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és, porque a minha
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, que tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, e fonte de águas eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, e fonte de águas vivas. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Põe a mão no teu coração. Você que está aqui na frente. Você que está aqui na frente, põe a mão no teu coração. Você que está aqui na frente, põe a mão no teu coração. Você que está aí atrás, põe a mão no teu coração. Diga assim para ele: Senhor, mais uma vez, Senhor, Tu és o que a minha alma esperou. Por isso, eu reconheço que sou um pecador e eu preciso do Teu perdão. Escreve meu nome no livro da vida e que ninguém, nem eu, possa tirá-lo de lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor Ele te tirou do deserto nessa noite. Amém? Amém? Você crê, Ivan? Você crê, Ivan? Você crê? Eu creio. Amém? Tu crê? Então espera o que Deus vai fazer na tua vida. Espera, confia. Só adora a Deus e confia no que Ele vai fazer na tua vida. Só adora a Deus e confia no que Ele tem para fazer na tua vida. Só adora a Deus e confia o que Ele tem para fazer na sua vida. Amém? Você quer, igreja? Então dá um grito de júbilo aí, sai do chão, faz algo aí, te move aí pro Senhor. Glorifica a Deus. Dá um grito aí, dá um grito aí, dá um grito aí. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem o melhor para nós, para a sua igreja. E você está no lugar certo, onde Ele vai te levantar aqui nesse lugar e vai te levar
muito e muito além. Glórias ao Senhor, aleluia, amém. Esther. Boa noite, MDG! Glória a Deus! Vamos lá para nossos avisos, porque nós estamos cheios de coisas em novembro. Vai ter muita coisa. E para começarmos, Rede de Mulheres nessa quarta-feira, dia 12 de novembro. Rede de Mulheres! Amém. Olha o tema. Quem você está sendo? Maria ou Marta? Então venha para você se conhecer, para você saber quem você está sendo, Maria ou Marta. E dia 15, Rede de Jovens. Rede de Jovens, dia 15. Então não falte. Vai começar às 19 horas. Não falte, Rede Jovem. Convide outros jovens, porque vai ser sobrenatural. Todas as redes jovens são sobrenaturais. Então venha, convide outros jovens e seja cheio para você transbordar para as outras pessoas. Então, também no dia 29 de novembro, Rede da Família. Aê, glória a Deus. Traga a sua família, que vai ser algo espetacular que vai acontecer nesse local. Olha, tem algo novo, né, nesse cartaz. Você vai vir com uma paleta azul. Você e sua família vai escolher dessas paletas aqui e você pode vir de azul. Azul, tem que ser azul, gente. Uma dessas cores aqui, da paleta azul, você tem que vir. Então, venha lindo, cheiroso, charmoso, cheirosa, lindo e maravilhoso. Então, gente, vocês estão convidados para a Rede da Família, que será dia 29. Não vai ser mais dia 22, tá bom? Vai ser dia 29 de novembro, amém? Amém, glória a Deus. Que culto maravilhoso. Vamos ficar de pé que vocês estão sentados? Eu não sei vocês, mas eu vou sair daqui voando. Pastor Raimundo, que palavra do céu. E desde o primeiro louvor que tocou, a presença do Senhor ela já era real aqui, desde a hora do primeiro copo de suco servido ali fora. Amém? Levanta a mão assim, para quem vai receber. Senhor, eu quero profetizar nessa semana, uma semana de vitória, de conquista. Nós declaramos aqui nesse púlpito, pelo teu nome, decretos mudados, vidas mudadas, uma vida de conquista, que nós possamos fazer essa semana o que nunca fizemos para ti, Senhor. Eu declaro nessa igreja uma semana de bênçãos jamais vista na vida deles, Pai. Hoje ele está fazendo 85 anos e aí ele disse... Aí... Ele disse que queria tocar um louvor para adorar a Deus no dia do seu aniversário, né? Amém? Cadê? Eu vou botar isso.
Hoje é aniversário dele. Pastor Raimundo vai já subir para pregar aí. E para mim é motivo de muita alegria. Eu sempre falo que eu quero chegar à sua idade. Eu quero chegar à sua idade. E eu aprendi a tocar sax com ele, porque eu entrei numa escola para aprender, eu não consegui sair nem o som. E o que ele me ensinou é o suficiente para que eu pudesse tocar um dia. E eu toco porque ele me ensinou. E o tempo todo a gente vai aprendendo alguma coisa a mais. Você pode observar que ele fica com um pouco ofegante, né? Mas não é fácil, é muito difícil, porque você tem que soprar e aguentar. Mas a música que ele tocou primeiro, ela diz assim, ó, Lá maior. Deus teu, não, teu sangue garante vitória, Senhor. Garante vitória, teu sangue garante vitória, Senhor. Garante vitória. E a parte mais alta ele diz: eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. E a outra é nota menor, Ré menor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aí vai pro Sol menor. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Era isso que ele queria falar para o Senhor. Só que tocando, ele já não canta. E esses dias ele disse: Miro, compra um microfone para mim. Aí eu perguntei dele: para que o senhor quer um microfone? Ele disse: para colocar preso bem aqui. E eu disse: vamos dar um jeito de arrumar um microfone para colocar preso aí. Mas para você que ainda tem o seu paizinho, a sua mãezinha, cuida bem deles, porque verdadeiramente é sagrado o coração de Deus. E o Senhor com certeza se alegra pela honra quando nós honramos. Ele fosse cantar o que ele tocou, não cantaria, mas o sax, tocado por ele, falou o que eu falei e o que ele gostaria de ter falado para o Senhor, que o sangue derramado na cruz do Calvário foi que lavou meus pecados e me deixou mais alvo do que a neve. E o diabo não tem poder para nos acusar quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue derramado na cruz nos deixa mais alvo do que a neve. Amém? Pastor Raimundo, o senhor é muito lindo. Gostaria muito de te ouvir essa noite. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração, pastor, juntos aqui, pela vida do pastor Paulo. Depois só ajeita, pai. Isso, vem cá, vou fazer uma oração aqui. Vamos orar pelo Senhor, tá bom? Vamos orar pelo Senhor. O Senhor tocar aí mais até 120 anos, tá bom, né? Queridos, vamos ficar de pé, levante suas mãos. Hoje é aniversário de 85 anos, não é muito fácil. Só de casado tem 70, é? Casados tem quantos? Perdi a conta ali, Ulisses. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos,
E nós temos a certeza que o Senhor está aqui essa noite. A tua palavra diz: onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles, e eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. E eu quero te pedir, Senhor, aproveitando a tua presença, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre a cabeça do meu pai, o teu sangue carmesim. E esse sangue que vai descendo do alto da sua cabeça até a ponta do seu dedão, vai limpando toda a enfermidade, toda a fraqueza nos ossos, toda debilidade que ele tenha, dificuldade em respirar, mas mesmo assim, o tempo todo ele te adora, ele busca, ele te louva, porque ele sabe que isso é só o começo, porque a maior adoração e o maior louvor nós cantaremos juntos, num grande coral, quando chegarmos até a tua presença no dia do arrebatamento. Pai, em nome de Jesus, que ele possa ter muitos e muitos anos de vida na tua presença, com saúde e com alegria, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Podeis sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus.